Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é William, sou professor de Estética e História da Arte e hoje a gente começa então o nosso segundo bimestre, nossa matéria. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como vai funcionar esse segundo bimestre, tá? Como a gente vai agir daqui para frente e a gente vai ter algumas coisas para tratar daqui para frente. Vamos lá. Nesse segundo bimestre, pessoal, a gente tinha trabalhado antes o livro que era arte e agora a gente vai trabalhar o livro que é estética, tá? Desse Marcos de Mendes. Para quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo, vai ser ótimo, porque assim vocês conseguem agregar ainda mais nas aulas. Vocês trazem dúvidas, trazem algumas informações a mais, a gente vai discutindo sobre isso ao decorrer. E às vezes tem alguma coisa que vocês ficam em dúvida, por exemplo, que a gente não aborda em sala, mas às vezes tem alguma dúvida e trazem. E aí eu consigo explicar para vocês isso numa aula ao vivo com todo mundo junto. Enfim, para quem quiser dar uma olhadinha, o livro tem PDF na internet, é só dar uma pesquisada. Chama O que é Estética? O autor é o Marc Gimenez, M-A-R-C, Gimenez com J, tá? E no final desse bimestre também a gente vai tratar mais um outro livro, que vai ser a Modernidade Baudelaire. Então, esse autor também, o Baudelaire, a gente vai discutir sobre ele, vai falar o que é essa modernidade dele, etc. Então, para quem quiser também dar uma lida, é só dar uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar facilmente material na internet. Como que vai funcionar essa nossa questão da avaliação nesse segundo bimestre, pessoal? A gente vai continuar do mesmo jeito que a gente estava tratando no primeiro bimestre. A gente vai ter uma prova, tá, que vai valer 70%, e os outros 30% da composição da nota vão ser os trabalhos que a gente efetiva no final de cada aula. Então, vai ser a somatória de todos eles, que vão somar 30% da nota, e o restante vai ser uma prova em dupla em sala de aula que vocês vão realizar com todo o conteúdo desse segundo bimestre. O trabalho, pessoal, a partir de agora a gente vai mudar o modo de entrega, tá? Eu vou pedir para vocês que no final de cada aula, a partir de cada apresentação, vocês entreguem essa atividade respondida, resolvida e tudo mais, mas agora por meio do Moodle. Por dois motivos. Um, por conta da secretaria, da própria coordenação da faculdade, que eles estão pedindo que se faça isso, pois o Moodle é uma plataforma onde todo o grupo, né, o que sustenta a faculdade tem acesso. Então, todos os líderes da faculdade, o grupo inteiro que mantém a faculdade consegue ter acesso a isso e fiscalizar se os professores estão ou não aplicando as atividades corretamente, o conteúdo e tudo mais. Então, eu vou pedir para vocês que, por favor, me entreguem lá. Eu vou começar a partir de hoje a abrir os fóruns por lá. Caso alguém tenha algum problema, alguma coisa, não está conseguindo entregar, etc., me avise que eu vou tentar resolver na hora isso. A não ser que eu não consiga, aí a gente vê o que a gente faz, mas até então peço para que me entreguem por lá. E o segundo motivo para entregar também pelo Moodle é pela questão da organização. Assim, acontece menos erro, às vezes, sei lá, vamos supor que vocês me enviem uma mensagem, eu esqueci de responder, alguma coisa. Então, lá eu consigo ter uma organização melhor de quem entregou e já avaliar ali mesmo. É muito mais fácil também para todos nós. Deixa eu ver o que mais que a gente tem para tratar. Tá, a gente vai continuar tendo as nossas chamadas também, tá? Então, para quem aí tá perdendo um pouquinho a chamada e tudo mais, fica meio atento à chamada que eu vou fazer tudo, vou continuar fazendo todas as aulas por volta das 21 horas da noite, que né, seria o nosso horário de retorno do nosso intervalo, quando a gente fazia nossas aulas presenciais. Então, fiquem meio esperto aí no WhatsApp e tudo mais. Não sei também, estou pensando em mudar isso. Estou pensando nas próximas aulas em começar a dar aula ao vivo, mas não sei como vai ser, porque eu vejo que tem muita gente que tem problema aí com a internet. Então, às vezes, a própria internet não chega bem a aula, não consegue receber todo o conteúdo, e aí fica travando e tudo mais. Então, acho que uma coisa boa a gente ter uma aula ao vivo que vocês conseguem tirar dificuldades ali, né, com todo mundo presente na aula. Porém, tem um lado ruim que nem todo mundo tem uma internet muito potente para poder carregar isso ali ao vivo. Quanto mais pessoas na aula, mais pesada a aula fica. Acho que vocês já devem meio que saber disso. Então, eu tenho um pouco de medo em relação a isso, de alguns alunos estarem ali para assistirem a aula e eles não conseguirem, porque está muito pesada a internet, porque está muito pesada a aula, porque tem muita coisa, tem muita gente ali que está carregando demais aquela aula, então eu tenho um pouquinho de medo em relação ao acesso disso. Então, por isso que eu optei fazer essa aula gravada.
Eu acho que é muito mais fácil para as pessoas assistirem tanto do celular, de qualquer dispositivo. Mas vou ver como que eu vou fazer isso e estou pensando então fazer aula ao vivo e começar a fazer a chamada a chamada por parte dessa aula ao vivo, de quem estiver lá presente e tudo mais, como participação. É, outra coisa, pessoal, o exercício, eu pretendo mudar também algumas coisas, tá? Eu estava dando uma liberdade muito grande para vocês mandarem até uma semana. Eu estou pretendendo diminuir isso e peço para vocês que vocês me enviem no final de cada aula para que a gente não se perca nisso, sabe? Porque senão vira uma bagunça. Vocês mandam na outra semana e na outra semana já é horário de receber outro exercício, então, tipo assim, isso vira uma bagunça total. Eu queria pedir, por favor, para vocês, a partir de agora eu pretendo mudar isso, então, para vocês me enviarem até às 10 da noite, isso na plataforma, né, no Moodle, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, aproveitem para tirar durante esse horário de aula, das 7 às 10 horas, de terça e de quinta, e é isso. Também, se tiver alguma dúvida para tirar fora, pode tirar, né, de preferência, tire dentro desse horário de aula, e também aproveite para enviar esses exercícios, né, ao final de cada aula, não demore, para a gente conseguir manter uma organização em relação a isso. A nossa prova final, então, eu falei para vocês que foi compor 70% da nota, também vai ser em dupla ainda, tá? Então, a nossa primeira prova seria em dupla, a gente não teve, acabou sendo essa somatória dos trabalhos, porém, a coordenação está falando sobre a aplicação de uma substituição dessa prova do primeiro bimestre. Não sei ainda como vai ser, eles estão querendo aplicar, mas parece que isso vai ficar pela escolha dos alunos. Então, acho que vai ser meio que uma escolha individual de vocês. Se você, por exemplo, quem vai querer fazer ela agora, acho que na modalidade EAD, alguma coisa assim, pelo Moodle, ou quem vai querer fazer ela via só quando voltarem as aulas da maneira presencial. Quando voltarem as aulas, ela vai ficar próximo, né? P1 e P2. Eu não sei como que a gente vai fazer isso ainda. Eu estou conversando com o coordenador e com os outros professores. Até então, porque eu tinha falado, né? Até então eles tinham me dado a liberdade de substituir a nota da prova por por trabalho de participações e tudo mais, então eu ainda não sei como vai funcionar. Se eu tiver que aplicar, eu vou explicar para vocês certinho como vai funcionar essa prova, mas aí a gente conversa até lá tudo certinho. Quem não atingir a nota para fechar o semestre, quem, né, acabar pegando exame ali, nosso exame vai ser individual, tá? Não vai ser em dupla. E vai cair o conteúdo do semestre inteiro. Então, acho que isso meio que vocês já devem saber. É meio que o básico, né? Para a gente fechar esse semestre. E qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Estou aqui à disposição de vocês o tempo inteiro. Bora começar nossa aula? Vou colocar aqui um compartilhamento de tela. Acho que foi, né? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, né, eu coloquei aqui o conteúdo programático das coisas que a gente vai tratar nessa nossa quinta aula. A gente vai falar em si, tá, em geral, da heteronomia na arte. Vamos entender o que significa essa heteronomia, como que ela age na arte e quais são essas ambiguidades. Essa ambiguidade seria tipo esses vários sentidos, tá? Sentidos diferentes. A gente vai falar sobre Platão, como Platão via a arte na cidade, como ele agia de acordo com isso e tudo mais. Vamos falar também do malogro, de uma definição de belo. Esse malogro significa enfim, meio que uma falta de sucesso na definição desse belo, né? Tentativa de buscar isso e, enfim, não se conseguir. Vamos falar da crítica da imitação, o que é essa imitação e por que temos essa crítica, como que ela acontece e tudo mais. Vamos falar bastante da tradição aristotélica, tá? De Aristóteles, filósofo, pensador, então a gente vai discutir bastante isso também. Vamos falar agora também da defesa da imitação, né? A gente tem a crítica da imitação e aqui embaixo a gente já tem a defesa. Vamos conciliar essas coisas
essas duas coisas de acordo com cada pensador, com cada filósofo, cada teórico. E, por fim, a gente vai falar sobre a purgação das paixões, tá? Purgação no sentido de pureza, de limpeza, tá? Limpeza da alma, do espírito, purificação. Sim, pessoal. O que vocês entendem por heteronomia, por ambiguidades, né? Queria que vocês dessem uma pensada nisso daí. Parece um sentido um pouquinho, né? Um pouquinho difícil de entender, mas quando vocês pegarem todo o contexto deles, vocês vão ver que é algo super fácil de assimilar. Embaixo eu coloquei, né, o que significa heteronomia e o que significa ambíguo. O que significa heteronomia, pessoal? É a não autonomia da arte, né? É quando a gente tem a arte ali, mas ela não acontece pela nossa vontade, ela acontece pela vontade de outras pessoas, quando são impostas à vontade dessas outras pessoas. Vamos dizer assim, até mesmo conciliando isso a uma ditadura da arte, tá? Uma queda da democracia. E em relação ao ambíguo, indefinido, de diferentes sentidos. Por que diferentes sentidos? Porque temos pessoas que defendem a arte ali com sentidos diferentes. Um acredita que a arte é boa para uma coisa, outro acredita que a arte é boa para outra. Então, essa ambiguidade diz relação a isso, tá? Essa não vontade de uma população em si, a arte ditada por alguns líderes, e eles dão sentidos diferentes para aquela arte. Um diz que a arte deve servir para isso, outro diz que a arte deve servir para aquilo, e assim, é isso que eles querem dizer em relação a isso. Enfim, aqui eu coloquei os nossos dois principais teóricos que estruturam todo esse pensamento da arte, que fundamentam essa heteronomia da arte e as suas ambiguidades. De um lado a gente tem Platão e do outro a gente tem Aristóteles. Mas eles falam, professor, mas por que você colocou o Partenon aqui se a gente não está na aula de teoria, história da arquitetura, urbanismo, paisagismo 1? Coloquei para vocês entenderem como que a arte aparece na construção desses edifícios, né, da história grega em si, de toda essa questão da arquitetura, da arte, tudo que envolvia aquilo. Porque o prédio, até então, ele não era só arquitetura, tá, pessoal? Também tem uma questão artística lá, lembra que eu falei com vocês de todo o entalhamento, de todo o trabalho no mármore e tudo mais, tem tudo isso. E do outro lado, eu coloquei Aristóteles, tá? Que aqui embaixo eu citei esse Édipo. Esse Édipo vocês vão entender mais para frente, que é um conto de Sófocles, que ele meio que fala sobre um menino, tá? Era um filho, que ele comete um caso de incesto, ele tem um caso com a mãe, e ele foge com a mãe, né? E com os próprios filhos. E aí mais para frente vocês vão entender o porquê dessa história. Tá, pessoal, falando dessa heteronomia, dois pensadores, dois filósofos, dois pensadores totalmente diferentes, Platão e Aristóteles, se encontram em alguns pontos mais de sentidos diferentes. O que acontece? Platão, ele pensava que a arte ela deveria servir para a educação, como um exemplo de como as coisas deveriam ser. Vamos pensar, por exemplo, que naquela época, imagina a corrupção, imagina quantas coisas deveriam acontecer, por exemplo, em período de guerra e tudo mais, a fragilidade que esses deuses, esses guerreiros, eles sentiam. Por exemplo, perdeu-se uma guerra, né? Imagina esses guerreiros chorando, a população preocupada, ou entende? Tipo, esse sentimento de tristeza e tudo mais. Platão ele acreditava que isso na arte ela não poderia ser representada, né? Ele era contra isso. Ele falava que a arte tinha que ser o quê? Tinha que servir de exemplo para encorajar essas pessoas. Então, sempre que a arte aparecia, ela era sempre encorajando, tipo, com deuses, por exemplo, mostrando sabedoria, né? Naquelas poses que você olhava e falava, nossa, olha, tipo, esse cara está demonstrando que tem que ele é totalmente racional, ele não sofre, ele não chora, ele, né, é uma pessoa encorajada, uma pessoa firme. E aí ele inventava isso, ele criou esse mundo das ideias dele, porque ele falava que a arte ela devia ser não o que a realidade em si, por exemplo, se eles estão passando por uma guerra, se todos lá estão chorando, não, vai lá e mostra, vai fazer uma estátua, faz a estátua, né, encorajada, faz ela pronta para a guerra e tudo mais. Então não demonstra essa sensibilidade do ser humano. Usa essa arte para inspirar
essas pessoas. Então ele era meio que contra esse mundo da sensibilidade em relação a não demonstrar o que a gente sente por meio da arte, entende? Sempre utilizar como se nós fôssemos corajosos, pessoas durões e tudo mais. É meio que isso. Ele é totalmente irracional. Enfim, ele busca a perfeição. Eu citei aqui, por exemplo, esse templo grego, para mostrar como que ele buscava essa racionalidade. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eles entalhavam essas linhas nessas colunas para parecer, né, linear, tudo mais. Tipo, de perto não é. Se a gente chegar perto de um templo desse e querer ver como que estão essas linhas lá, elas não são retinhas, elas são totalmente distorcidas. Mas eles buscavam a perfeição aos olhos. Lembra que eu falei? Então, de longe, eu olhando isso, eu olho, nossa, olha que perfeição, né? A gente nem está num período industrializado, né? Naquela época nem se tinha a industrialização em si, essa simetria perfeita das coisas, trabalho perfeito, mas de longe parece que, nossa, como será que ele conseguiu fazer aquilo? E eu falei para vocês que era, né, uma questão racional, de mostrar ali, né, o pensamento do homem totalmente racional, de, nossa, olha essa linearidade, mostra a organização do edifício, da população, que nós tinha uma questão representativa ali na cultura. E era isso que ele queria. E ele buscava essa perfeição, né? Por mais, vamos supor, eles tinham acabado de vencer uma guerra, que eu tinha falado para vocês, uma batalha, tinham tomado ali o território de Atenas novamente para eles, que eles tinham, o território de Atenas tinha sido ocupado pelos turcos, e eles tinham tomado aquilo, venceram a batalha e tomaram de novo o território para eles de volta. Então imagina, você acha que eles às vezes não estavam com medo, tipo assim, tomamos esse território, mas e aí, será que vamos perder? Será que não, sabe? Tipo, será que alguém vai atacar a gente? Será que vai acontecer um contragolpe, alguma coisa? Provavelmente sim, mas eles não demonstravam isso. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam encorajados a fazer esses espaços externos para que eles passassem mais tempo ali e tudo mais, né? Mais tempo mostrando comemorando essa batalha que eles tinham vencido. Esse tempo foi só ele foi construído para comemorar mesmo essa batalha que eles tinham vencido. Mas então, sempre trabalhando em relação a isso, mostrando vitória, sempre mostrando essa grandeza deles, buscando essa perfeição e sempre fugindo da sensibilidade, nunca demonstrando medo nas obras ou na arte, na pintura, né? Era sempre deuses muito encorajados. E a imitação, pessoal? O que ele via de beleza na arte dele? Como Platão via beleza na arte dele? Para o Platão era muito bonito. Era o mundo das ideias que ele chamava de belo na arte, tá? Então vamos supor que eu estou pintando um deus ali que, nossa, ele está sofrendo muito, tá, né? Vamos supor que ele perdeu uma guerra, está chorando, tá muito mal. O interessante para Platão era pintar, por exemplo, era fazer a arte de um deus corajoso. Ele ia lá e pintava o contrário. Esses deuses chorando, vai lá e pinta esse deus muito, muito feliz, muito encorajado, alguma coisa assim. Tipo assim, se eu perdi a batalha ali, eu vou vencer agora, sabe? Ele está encorajado a vencer. Então, qual que era a ideia? Era a ideia que ele conseguia transmitir por meio dessa arte, né? Não está passando o sensível, ele está passando o mundo do que ele idealizou, esse mundo das ideias, essa pessoa feliz, essa pessoa corajosa, né? Ele sempre queria isso. Aí ele falava que quando a gente pintava a realidade, quando a gente, por exemplo, em relação à corrupção, né? Para acabar com a corrupção também, ele pintava sempre, as artes elas eram sempre baseadas em como deveria ser o governo, né? Era meio que como digamos, como que eu vou dizer para vocês, meio que como diretrizes, né, de como que devia ser e não do que estava acontecendo. Se estava tendo corrupção, se estava tendo algum problema, ela não deveria ser demonstrada por meio da arte, deveria se mostrar sempre o lado positivo, como deveria ser, o que eles esperam, né? Meio que como educar a população através da arte. A arte ela tinha uma função pedagógica. Então, o belo para ele era esse mundo das ideias, tá? O que a arte podia transmitir nessa função pedagógica e política para a população. Já o Aristóteles, ele vinha contra essa ideologia de Platão. Como assim só se pinta o que é belo, só se pinta o que é positivo? Não, ele falava que isso não existe. A gente tem que pintar o sensível
do nosso mundo. Se Deus está chorando, a gente tem que pintar ele chorando. Se o governo está ruim, vamos pintar o governo de uma maneira ruim que está lá, né? Então ele acreditava que a gente tinha que pintar essa sensibilidade. Ele era o oposto de Platão. Ele acreditava que o mundo sensível ele era importante de ser representado, porque ele servia para alguma coisa. Mais para frente a gente vai ver que Platão ele atribui à arte um sentido do que ele, tipo assim, de pintar o que ele quer numa função educativa, numa função pedagógica. O Aristóteles ele utiliza as coisas ruins, também ele representa essas coisas ruins, a sensibilidade do ser humano, né, o medo, a dor, a piedade, o sofrimento, a felicidade, a loucura, enfim, ele pinta tudo isso, ele pinta essa realidade, tudo que a gente sente, mas ele utiliza isso também como uma função pedagógica, mais diferente de Platão. A gente vai ver isso mais para frente, como que ele vai utilizar essas questões para educar essa população também por meio da arte, sabe? Se o governo, por exemplo, para vencer a corrupção, para encorajar esses deuses das batalhas, a gente vai ver tudo isso como que ele vai funcionar, ou até mesmo em relação a comportamentos, tá? Eu quero um comportamento moral, eu quero um comportamento imoral, ele vai explicar, ele vai educar toda essa população por meio dessa arte também, mas diferente de Platão, de um modo um pouco diferente, não mentindo, mas sim contando a realidade, usando aquilo para reflexão de como deveria ser. Enfim, aqui eu coloquei que o Aristóteles usa, então, essa questão da imitação de pintar, o que a gente vê, o que está acontecendo de fato, como um meio de educação artística, e pinta esse mundo sensível e perfeito, né? Platão pintar, não só na questão de pintar, mas na questão de toda a representatividade da arte, tanto por meio da dança, da música, da pintura, da marcenaria, do que fosse, né? Do entalhamento em mármore, em pedra, estátua, independente de qualquer coisa. Platão sempre buscava a perfeição, né? Os deuses lá, todos totalmente com feições racionais e tudo mais. Já Aristóteles não, ele pintava Deus choró, ele defendia a representação de Deus choroso, da sensibilidade de todo esse mundo, né? Esse nosso mundo imperfeito, dessa nossa realidade. E aí ele fala que a arte, ela pode fazer isso, de imitar a natureza, tá? Ela pode simplesmente imitar como a natureza é de fato, como o mundo é, qual que é a nossa realidade. E também aborda o impossível. Esse impossível, pessoal, é questão de a gente olhar para aquilo e falar, nossa, não é possível que isso seja verdade, sabe? Quando a gente desacredita de alguma coisa, mas está ali, então a gente acredita, né, vê que isso realmente é possível e reflete sobre isso em relação a todo o contexto, né? Tem uma reflexão, lembra que eu falei para vocês que a arte faz a gente sentir? Então é meio que isso. Aqui, pessoal. E, enfim, falei para vocês que Platão buscava a perfeição, né? Essa educação pedagógica por meio da arte, né? Essa educação política também. Então ele queria resolver tudo por meio dessa manifestação artística. Digamos que ele era quase um ditador de como a arte deveria funcionar no território dele. Então a gente tinha os problemas da cidade, né, falei de corrupção, de guerra, de batalhas, de enfrentamento, de, né, posse, de liderança, disso e aquilo, e ele achava que tudo isso deveria ser resolvido por meio da arte. A arte era um meio de educação deles, tanto da política, tá? Quanto toda a questão econômica, social ali, de como as pessoas deveriam se comportar e tudo mais. Tudo isso era resolvido por meio da arte. Vamos dizer que toda essa população que a gente tem hoje é a escola, né? Hoje a gente tem as escolas, antigamente a escola deles era a arte, de toda aquela população grega. Enfim, como que ele conseguiu resolver esse problema por meio da arte? Ele foi lá, né, criou um livro muito diferente do que hoje a gente conhece por livro, mas ele criou as teorias dele, tá? E solucionou isso a partir desse livro que, né, não é exatamente só como digamos, era chamado A República, tá? Que buscava esse conceito de cidade ideal, de como essa cidade deveria ser, como que essa república dele seria perfeita, como que essa população era o jeito que ele queria educar
né, os mais novos, vamos dizer assim, as crianças e tudo mais, para elas crescerem numa cidade onde elas futuramente, quando elas fossem grandes, elas iriam defender aquele território, elas iriam lutar por ele, elas iriam batalhar, elas seriam encorajadas a né, serem os líderes daquele espaço. Então é isso que ele queria. Porém, quando ele faz isso, ele meio que cria essa decadência democrática, porque, como eu falei para vocês, ele acaba sendo um ditador, impondo como a arte deve aparecer ou não naquele território ali. Né? Ele meio que julga isso e segrega as que não fazem parte do pensamento dele, ele separa, exclui essas artes que não fazem parte do pensamento que ele defende. E aí ele utiliza a arte, né, por meio dessa questão, juntando filosofia e política, nessa como um meio de organização, né? O que será bom para um governo, né? Que eu coloquei, por exemplo, uma outra imagem da República de Platão, né? Cidade ideal. Então, o que era um bom governo? As pessoas mais comportadas, as pessoas mais organizadas, né? Ele julgava muito, por exemplo, a questão de as danças, sabe? Elas tinham que ser muito mais rígidas, né? Não podia ser uma dança muito sensual, porque ele já julgava que era algo imoral. Então, a arte não tinha que ser muito essa questão sensível, tinha que ser mais, vamos dizer, militarizada, sabe? Essa questão de mais ser como meio como ser um hino, um ato de encorajamento para esses guerreiros, para esses deuses e tudo mais, do que simplesmente ser alguma coisa chorosa, alguma coisa mais voluptuosa. Enfim. E aí, né, mais uma vez, falando de como ele via essa arte na cidade, nesse que o belo para ele era esse mundo das ideias, né? O que essa arte está conseguindo transmitir, por exemplo, para a população? O belo não era exatamente tipo, nossa, olha esse desenho, olha esse traço, olha o modo como essa pessoa pinta, olha essa inovação. Não era isso que ele via na arte, tá? Simplesmente era o que essa arte estava transmitindo para a população, mas tinha que ser essa transmissão tinha que ser de um caráter positivo. Se não fosse, não estava bom para ele, ele excluía essa arte e não fazia parte desse território, ele proibia, tá? De fato, ele tanto expulsava esses artistas que produziam essas artes sensíveis, quanto expulsava da cidade e tudo mais. As pessoas não poderiam viver ali em Atenas, não poderiam viver naquela região. Então tinha todo esse caráter muito ditador mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dê para falar para vocês. Enfim, falei da exclusão, né, de que quando ele não, tipo, por exemplo, chegava um artista lá, um poeta, alguma coisa, que falava sobre alguma coisa sensível, falava sobre alguma coisa chorosa, alguma coisa, né, que transmitia na gente uma sensação de medo, disso, daquilo, de piedade, ele tipo, excluía da cidade, ele era expulsado mesmo, o artista era expulsado daquele território. E se a população, por exemplo, tivesse um interesse muito grande em continuar consumindo aquele artista, tudo que ele produzia, por mais que ele tivesse sido expulso da cidade, o que o Platão fazia? Ele pegava a arte daquela pessoa que tinha o direito de fazer isso, tá? Vamos supor que ele fazia poesia falando sobre um Deus choroso, isso e aquilo, não sei, uma população triste, um governo ruim, alguma coisa assim. Ele ia lá e convertia, substituía tudo isso. Ele meio que mudava mesmo, sabe, o roteiro do livro daquela pessoa e trocava tudo para coisas positivas. Então ele sempre buscava essa perfeição, ele não deixava tipo essa sensibilidade, essa coisa negativa, essa coisa triste tocar nas pessoas, porque ele falava que todas essas questões elas traziam tipo problemas ruins para essas pessoas. Vamos supor que elas estão lá vivendo um período ruim, apreciando uma arte negativa, alguma coisa assim. Ele fala que essas pessoas elas iam tipo tanto para o lado da violência, tá? A cidade se tornava mais violenta, quanto as pessoas também buscavam a embriaguez para tipo se afogar nessas coisas negativas, sabe, nessas coisas ruins. Então isso gerava uma desorganização no território. Ele falava que só a arte perfeita, só a arte racional, só essa arte eterna que ele chama, que era o jeito de criar que a arte ficasse perfeita para sempre, só isso trazia essa organização do espaço dessa população. Porém, pessoal,
a gente falou para ele, né, que ele considerava belo é, o mundo das ideias, né? E o que era esse mundo das ideias era o que essa arte conseguia transmitir de positivo, e não como ela era feita, como que eram as técnicas e tudo mais. E aí, né, a gente tem um diálogo socrático tentando explicar o que é belo, porque se vocês pegarem uma obra hoje, vamos dizer assim, e eu falar para vocês, definam aí para mim o que tem de belo nessa obra. Vocês não acham que é um pouco amplo demais tentar definir o que é belo? O que será que é belo numa obra? Será que é a técnica utilizada? Será que é, sei lá, se eu pintar uma flor na tela e aí eu pintar na outra tela, todas as flores são bonitas, e é isso que tem de belo numa obra? Vocês conseguem raciocinar em relação a isso? O que é belo, né? O que é belo? Tanto que todos vão conseguir reconhecer como belo. Não falo só Platão, mas nem Aristóteles, mas nem o outro Sócrates ou Sófocles, ou seja, quem for. O que é belo? Quem será que vai conseguir reconhecer isso como definir isso de uma maneira que todos possível possam olhar numa obra e falar, nossa, isso é uma coisa bela, né? Então, tipo assim, eles criaram esse diálogo socrático, né, para definir o que é belo, nessa teoria chamada Hippias Maior. E esse Hippias Maior tentava lá, né, definir o que era belo, o que era belo, o que era belo. Aí eu até coloquei algumas coisas aqui no slide, né, que o belo em si, em Hippias Maior, eles não conseguem definir o que é, eles não conseguem atingir. Eles falam que o belo é alguma coisa difícil. E o que é difícil? Fica aberto, entendeu? Eles não têm noção, por mais que eles tenham muito estudo do que a arte faz a gente sentir, do que a arte faz a gente presenciar e ter essas sensações dentro da gente, eles não sabem dizer o que é belo. Então eles falam que o quê? A beleza, na verdade, ela começa, né, a partir do sensível. Então, eu estou ali admirando uma obra, né? Estou observando uma obra que me dá uma reflexão. Aí eu olho aquilo, né? Vamos supor que seja um quadro triste, vamos supor o Rapto das Sabinas, tá? Vamos supor que é uma obra triste, nossa, o nome já fala, o Rapto das Sabinas, então você já imagina um desespero que está ali, todo mundo correndo de um lado para o outro e tendo, né, vamos dizer, cadê Sabina, cadê, né, aquela loucura, aquela tensão em cima dessa obra. Então, enfim, seria essa loucura. Eu tô, né, vendo aquela obra e estou partindo da minha sensibilidade. Vamos dizer que a minha sensibilidade, o meu interior, está sentindo, nossa, imagina o desespero dessas pessoas, né, no meio de um rapto, enfim, procurando alguém, não encontrar, etc. E eu já estou sentindo o que é essa obra. Aí ela começa, o belo, ele diz que começa a partir daí. Do momento que a gente começa a ter essa sensibilidade no nosso interior e a gente vai a cada vez mais se aprofundando dentro de uma obra. Então, beleza, já entendi a sensibilidade, estou sentindo isso dentro de mim, mas o que mais que tem ali? Nossa, olha, ele quis representar tal coisa ali naquela pessoa, essa ideia está ali representada. Aí ele pegou essa luz e jogou ali, né, com foco em tal grupo, para mostrar que ali tinha alguma coisa que eu deveria anotar. E aí ele utilizou tal técnica para pintar isso. Olha que interessante como que ele pintou. Então, belo é meio que isso, pessoal. É a composição de tudo e não só uma coisa. Não é só olhar uma obra e falar, nossa, olha que legal essa técnica pintada. E olhar a outra e falar, nossa, olha, essa é a mesma técnica que a outra, então é muito bonito. Não, o belo, ele é todo o contexto da obra, tá? Entender ela por inteiro. Eu já tinha falado para vocês que a gente só consegue enriquecer o nosso conhecimento de uma obra, entendendo ela cada vez mais, é o nosso meio de aproximação dela. Então, era isso que essa definição do belo é. Porém, aí, né, esse capítulo em si, ele tem esse malogro de uma definição do belo, Esse é o nome do capítulo. Por que malogro, pessoal? Malogro, lembra que eu falei para vocês no começo que malogro vem da falta de sucesso, né? Essa questão de não conseguir definir, né? Vamos dizer, essa falha, né? A falha de uma definição do belo. Eles não conseguiram, tentaram,
não conseguiram definir o que era belo em si. Por mais que eles tenham falado que a obra, né, bela em si, em todo o contexto e tudo mais, eles não conseguiram. A gente não consegue, por exemplo, olhar uma obra aqui e falar, olha, se você pintar um sol assim, assim, assado, ela é bonita. E se você pintar o mesmo sol na outra obra, assim, assim, assado, ela é bonita. Agora, se na outra obra não tiver o sol, ela não é bonita. A gente não tem isso numa obra, tá? Ela é aberta, ela é abrangente, a gente tem essa liberdade. E o belo em si acaba sendo todo o contexto, mas não uma coisa definida, tá? Ele é indefinido. E aí, pessoal, a gente tem, eu coloquei mais duas, duas distinguir dois pensamentos aqui, né? Um de Platão e outro de Sócrates, mais ou menos para vocês entenderem como que funcionava esse mundo das ideias, esse mundo sensível. O Platão, vamos supor assim, quando ele pensava né, vamos supor que eles estavam pensando nesse diálogo das almas, ele dá um exemplo, por exemplo, das almas subindo ao céu, tá? De quando, tipo, vamos dizer, as pessoas, né, já deixaram a Terra, já faleceram ali, e as almas estão subindo ao céu naquele período. Então ele começa a fazer, tipo, nossa, todos estão, né, buscando a divindade, estão encontrando um Deus superior, alguma coisa assim, todos subindo ao mesmo tempo. Então ele pensava o quê? Nessa perfeição dessa subida, né? Como que essas pessoas iam chegar lá em perfeito estado, vamos supor o rosto, totalmente pleno de cada Deus, de cada alma que estava subindo ali sentido ao céu. Já Sócrates, não, ele já pensava na sensibilidade, ele ia além, né? Por que perfeição? Será que era tudo perfeito? Né? Será que todo mundo ia subir assim perfeitamente para o céu, todas as almas ao mesmo tempo? No maior cuidado e plenitude possível e estado bom de espírito. Não, né? Ele falava que, imagina, não é isso que você tá pensando. Ele falava que no meio desse caminho, dessa subida ao céu, de todas essas almas juntas, tinha muito acidente, tinha muita coisa aí que ia acontecer. Uma alma ia bater na outra, ia quebrar a asa, uma ia querer chegar primeiro que a outra, ia empurrar, ia, sabe, tentar colocar para baixo. Não, eu vou chegar primeiro, preciso me sobressair. Ele falava que era uma desorganização total, não era isso. Então, essa maneira diferente de cada um de ver essa função da arte, sabe? Essa função de educação, da pedagogia e tudo mais, como a arte pode ser representada. Um pensando na perfeição, né, que seria Platão, e o outro pensando nesse mundo sensível, tá? Que seria Aristóteles. Platão, pessoal, ele faz uma crítica da imitação, igual eu falei para vocês. Ele critica que o mundo não deve, a arte não deve representar coisas negativas, né, deuses chorosos, coisas ruins, etc. Ela tem que representar sempre tudo de maneira positiva, pensando em como deveria ser. Tá? Se a gente tem algum problema, a gente não pinta o problema, não imita o problema na arte. A gente simplesmente coloca é, ele solucionado na arte, como ele deveria ser. Meio que isso. Acho que não sei se está dando para vocês entenderem, mas qualquer coisa vocês me avisam que eu explico em mais uma aula mais tarde. É só me avisar. Beleza. E aí falei para vocês que o Platão, né, como meio de fazer essa crítica à imitação, ele vai lá e cria esse livro da República, criando essa cidade ideal, que era a cidade que ele queria, né? Fazendo essa decadência democrática, porque ele era o ditador de como a arte deveria ser e tudo mais, e a arte deve se ter, na visão platônica, uma função pedagógica, né? Deveria educar aquela população. E como que ele consegue fazer isso, pessoal? Como que ele conseguir alcançar tudo isso? A partir desse livro, tá? dessa teoria da república, da cidade ideal, ele faz o quê? O controle, tá? Ele consegue, digamos assim, falar quais são os modelos de arte que são a arte benéfica para a população, qual é a arte que é aceita, que é vista como uma função pedagógica, política e tudo mais, que foge desse mundo sensível, consegue regulamentar isso tipo, por meio desse livro, tá? Coloca meio que como se fossem leis isso para se viver beneficamente naquela sociedade. E as pessoas que vão contrárias a isso, que foi aquilo que eu falei para vocês,
né? Homero, por exemplo, mais pra frente a gente vai falar dele, ele era uma pessoa que ia contra tudo isso, ele representava totalmente esse mundo sensível, esse mundo de dor, esses deus chorosos, essa arte, né, mais sofrida e não tão racional. Ele era um artista que fazia muito isso. E quando essas pessoas faziam isso, esses artistas, eles eram simplesmente excluídos daquele território, eles eram mandados para fora mesmo, expulsos, e ameaçados se voltassem. Então, Platão fez o quê? Além de regulamentar como que a arte deveria ser, ditar como isso deveria acontecer, ele passou a criar um catálogo, tá? Dos artistas que eram proibidos naquele território e os artistas que eram proibidos de consumir. Lembra que eu falei para vocês que os artistas que eram proibidos de consumir, eles iam lá, por exemplo, a população continua consumindo aquele artista, mas se eles consumiam de uma maneira negativa, agora eles vão passar a consumir de uma maneira positiva. Ele ia lá e invertia todos os ai, como fala? Todas as coisas negativas que tinha naquela arte por coisas positivas. Ele invertia a história daquela arte e deixava eles consumindo ainda, ele positivava aquilo. E, enfim, nesse catálogo desses artistas que eram excluídos, o Platão ele era uma pessoa muito perfeccionista e ele era muito inteligente de fato, sabe? Tanto que acho que é por isso que se dá essa fixação dele no mundo da arte, essa concretitude, sabe? De ser uma pessoa importante até hoje. Além de simplesmente criar um catálogo, por exemplo, dos artistas que tinha esse mundo sensível, ele começou a detalhar o que cada obra, cada artista fazia a gente sentir. Por exemplo, eu estou olhando uma obra do Homero. Aí, tipo, o que você sente, por exemplo, olhando essa obra do Homero? Ele detalhava aquilo, sabe? Olha, essa obra transmite medo, piedade, não, um sentimento de loucura, isso, sabe? Tipo, você começa a ver vamos supor, uma instabilidade dentro de si e ele começa a detalhar tudo que você sente a partir dessa obra, a partir do momento que você está consumindo essa obra sensível de um artista, né, digamos ele que não faz parte desse mundo dele. E aí é por isso que ele proíbe. Mas ele detalha todo o porquê, sabe? Ele especifica o que cada obra faz você sentir. Isso é uma coisa que, sim, que ele vai além de qualquer outro filósofo, teórico, porque ninguém foi tão além do que ele. Enfim, a arte do Platão, pessoal, a arte que ele julgava boa para essa cidade ideal, ela sempre era em relação a um honramento, tá? De honrar os deuses ali daquela, daquele espaço, daquele território. Então, ele sempre quis ser uma questão de honra mesmo, em algo positivo, ou então como um elogio para as pessoas para as pessoas boas daquela população, né? Para as pessoas de bem, mas nunca como algo que a gente conhece hoje em dia, que as músicas são totalmente, digamos, o que eles chamavam de imitação, né? Sem sentimentais, de falar de problemas e tudo mais. Não, sempre falavam de coisas positivas. E, enfim, falei para vocês que o Homero, ele era uma pessoa que, que escrevia, que esculpia, que pintava e retratava por meio da poesia esse mundo sensível, né? Falava sobre a sensibilidade do ser humano, da realidade dele e tudo mais. E por conta disso, ele, né, imagina a importância que Platão teve, né? Hoje a gente vê, mas imagina naquela época a importância que ele tinha em toda, né, a nação ali. Por conta disso, por ser um grande ditador e um grande pensador em relação à arte e tudo mais, e como ela deveria ser aplicada de maneira pedagógica e política, o Platão conseguiu ter um domínio de toda, né, a população ali. Então, o Homero e os outros artistas também que fabricavam essa arte sensível, eles eram expulsos, eram considerados poetas nômades. Nômade por quê? Porque não tinha um lugar fixo. Hoje ele estava aqui, aí amanhã ele era expulso daqui, ele ia para outro espaço. Ali as pessoas pensavam segundo o pensamento de Platão e expulsavam ele daquele lugar e ele sempre estava em um lugar e outro. Ele nunca parava em lugar nenhum porque ele era expulso por conta do que ele pensava, por conta de ser esse artista sensível, de produzir essa arte, né, buscando essa sensibilidade. E o que era, pessoal, essa arte, né, sensível que eu falei para vocês aqui, eu detalho um pouco mais, né? Os deuses chorosos, né? Não é, por exemplo, igual ao Homero aqui,
né? Coloquei a foto dele virado de lado e simplesmente ele intacto, né? Pleno. Não, ele representava realmente Deus chorando, esse lado mais sensível e negativo das coisas, né? Deus lamentadores, covardes, né? Tudo que ia contra essa teoria de Platão de buscar a perfeição com meio de educação da população. Ali coloquei, né? As melodias também não eram nada lamentosas, não podia despertar um choro em você, não poderia te emocionar, por exemplo. Era sempre questão de honra e de, vamos pensar, de militarismo, né? De, olha, estou aqui pronto para a guerra, encorajado, mas era sempre em relação a isso, nunca em relação a sensibilidade, a te deixar emotivo, alguma coisa do tipo. Isso era totalmente proibido. Já tinha explicado também o porquê que era proibido, tá? Platão considerava que levava a embriaguez e violência, então isso criava uma desorganização da população que ele não conseguia manter. E o que ele fazia, pessoal, em relação à música? Os instrumentos usados normalmente era citar e lira. Por quê? Porque eram instrumentos com menos cordas, tá? Era o que mais era usado para tipo se recitar uma poesia, para se fazer esses hinos a deuses, a honra de Deus e pessoas do bem, mas nunca instrumentos com muita corda. Por quê? Também mais uma questão ditatorial. Ele fazia isso porque se ele colocasse uma coisa que tinha muitas muitas cordas, ou que dava uma possibilidade maior de alcançar notas novas, alguma coisa do tipo, ele via que aquilo já ia criar uma desorganização. Então ele era contra buscar sons novos, ele era muito a favor de permitir uma só coisa, sabe? Tipo, só essa perfeição ali e para sempre, tá? Duradouro. Não era tipo assim, só por um curto período, era para sempre mesmo. Ele acreditava que a gente nunca deveria ficar buscando coisas novas, inovando, notas, sons, etc. Não, sempre tinha que seguir um padrão eterno. Já Aristóteles, pessoal. O que Aristóteles fazia? Eu falei para vocês que ele era um aluno, que ele era uma pessoa contra os princípios de Platão, né? Ele é totalmente contra isso. Porém, a gente vai ver que eles se encontram também, que eles utilizam a arte ainda, os dois utilizam a arte para função pedagógica e política, mas eles utilizam de modos diferentes, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Esse Aristóteles, pessoal, né, grande filósofo, pensador e tudo mais, ele foi um aluno muito rebelde de Platão. Então, Platão tinha lá as teorias da perfeição, disso, daquilo, e ele, não, eu discordo, eu vou contra, né, para mim não é assim, né, a gente não tem que defender esse mundo das ideias, a gente não tem que ir a favor disso, a gente tem que imitar o sensível e fazer as pessoas sentirem isso e tudo mais. E como que ele fazia para defender esse mundo da imitação, para, né, para se representar essa realidade e tudo o que acontecia de verdade? Ele falava que a imitação, pessoal, era uma coisa natural, não é uma coisa que a gente inventou. É normal, desde criança, por exemplo, a gente começa a ter os nossos primeiros conhecimentos quando a gente é bebê, vai crescendo e tudo mais, imitando os outros, não é? A gente aprende, por exemplo, a comer com garfo e faca, imitando alguém comendo com garfo e faca. A gente vai se educando assim. A gente vai para a escola, por exemplo, e aprende como? Imitando o que a professora está falando, a palavra que ela fala. Vamos supor, aprenda a falar amor, né? A gente está lá, né, aprendendo, vamos supor, inglês. A gente está aprendendo inglês, repete, né? Qual que é a palavra, né? Como que se pronuncia, como se faz. Então isso é uma imitação, a gente sempre está imitando alguém. E é assim que a gente se aprende. Era isso que o Aristóteles defendia, né? Coloquei natural, né? A imitação ela é natural do ser humano, né? Desde criança. Ela ajuda a adquirir os nossos primeiros conhecimentos. E é assim que ele defende essa imitação. E depois ele fala que todo mundo gosta de imitações. Então, né, graças às sensações que a gente consegue sentir por meio desse estudo da obra e tudo mais, da arte, todo mundo gosta. É uma coisa que faz bem para a população até. E aí, o que ele faz? Numa posição contrária de Platão, falei para vocês que Platão ia excluir todo mundo da cidade, né? Os artistas que não coincidiam com a teoria dele, com a arte dele, Platão ia lá e excluía. O Aristóteles veio ao contrário, não é para se excluir essas pessoas, sabe? Eu defendo a imitação, eu defendo esses artistas que produzem esse mundo sensível e agora eu vou voltar a reinserir eles no território da cidade. E é isso que ele faz.
ao invés de excluir, ele dá espaço para essas pessoas, para que elas consigam voltar a produzir a sua arte. Homero, por exemplo, que eu falei para vocês, né, que era um artista sensível, pintava os rios chorosos, né, o que mais? Coloquei lamentadores, covardes, tudo mais. Ele traz essas pessoas para dentro da cidade novamente, insere elas na população e utiliza por meio dessa arte sensível ela para uma questão pedagógica e política, porém ela vem de uma maneira muito diferente de Platão, que a gente vai tratar acho que no próximo capítulo. O que ele faz, pessoal? Ele fala que para a gente ser feliz, cada um tem o seu meio de procurar essa felicidade. Então, por exemplo, um artista, ele é muito feliz pintando uma coisa sensível. O outro é muito feliz buscando a perfeição, representando, por exemplo, uma questão diferente da realidade. Então, ele fala que isso, todo mundo, na verdade, a gente está aqui na Terra para buscar a nossa felicidade. E que as pessoas buscam isso de maneira diferente. E que o mesmo deve se acontecer na arte. Né? Cada um deve buscar a sua felicidade e de acordo com o que acha que é certo para si, de acordo de maneira livre, porque o que é felicidade para mim não é felicidade para vocês e não vai ser igual para todo mundo. Então é meio que isso, tá? Ele defende essa liberdade do artista de produzir o que ele quiser, né? Como uma busca de felicidade para cada um. Deixa eu ver como é. Aqui eu coloquei, tô dando uma olhada, educação na última linha, porque educação busca diferente, pata cada um, tá? Corrijam aí em mente esse pata que era para. Enfim. E aí o Aristóteles defende essa questão que eu falei para vocês da imitação como uma função educativa, né? Diferente para cada pessoa. E aí, de tanto defender isso, ele consegue criar uma relação de como que essa educação vai funcionar ali por meio da arte em si. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, essa imagem do Édipo de Sófocles. Meu Deus do céu, que difícil que vai ser isso. O Édipo de Sófocles. O que é esse Édipo de Sófocles? Nada mais era, pessoal, do que uma poesia, tá? Estada, cantada e tudo mais, que falava sobre esse menino, tá? Era um filho que se apaixonou pela mãe, cometeu o incesto, né? E foge com a mãe, leva ela para longe, né? Separa ela do pai, leva ela para longe e ficam juntos com os filhos que ela já tinha com o próprio pai. Ele cria como se fossem, né? Como se fossem filhos dele. O que acontece? É uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que a arte, o Aristóteles falava que a arte tinha esse poder de criar essas coisas totalmente impossíveis que a gente olha e fala, não é possível que ele, né, fez isso. E aí leva a gente à reflexão. Por quê, pessoal? Vou explicar agora. Ele fazia isso com uma finalidade educativa, né? Ele achava que se ele mostrasse as coisas, por exemplo, que não deveriam acontecer e que, né, vamos supor, impossíveis, essas coisas, elas não aconteceriam, né? A sensibilidade. Eu tô olhando essa arte aqui, tô tipo, meu Deus do céu, mas como? Tipo assim, você meio que se envolve com o que tá acontecendo com o personagem, sabe? Meio, tipo, nossa, mas por quê, sabe? Como que isso pode que passa na cabeça de uma pessoa para ela fazer isso, tanto na do menino quanto na da mulher, né, de ter uma relação com o filho, sabe? Tipo, e toda essa questão dessa sensibilidade, dessas emoções que a gente sente, ele fala que isso serve de uma maneira educativa para a gente, tipo assim, de não faça isso, não cometa isso, né? Ele fala que é uma purgação. E, por exemplo, vamos supor, tá, que né, as crianças naquela época, alguma coisa, tivessem alguma bobeira dessa em mente, alguma coisa dessa em mente. Isso significava para quê? Tipo, para já tirar aquilo, sabe? Limpar isso daquele pensamento daquelas pessoas para que isso não acontecesse. Essa era a maneira como ele utilizava a arte nessa função sensível para educar essa população, fugindo de simplesmente ir lá representar uma família perfeita e, né, como Platão fazia, olha que lindo, um pai, uma mãe, um filho. Ele ia lá e é diferente, né? Tipo, não, vou tratar essa população, educar ela através do sensível, fazendo ela sentir o que eu acho que, tipo, purificar essa alma delas através das emoções, da sensibilidade, de passar para eles as coisas ruins.
Opa. Então, pessoal, essa purgação, vou explicar para vocês agora o que significa essa purgação das paixões. Purgação das paixões, nada mais. Purgação significa a questão de limpar a sua alma, tá? De purificar esse seu interior a partir dessa paixão que seria a arte. E você assiste o espetáculo, por exemplo, e você sente várias coisas lá, sensações, emoções e tudo mais, e você meio que sai limpo dali, tá? É uma questão de purificação. Se você pensava, por exemplo, em cometer uma corrupção, uma coisa, você vai lá e assiste, por exemplo, o que aconteceria com um governador corrupto, isso e aquilo. Aí você, tipo, nossa, eu jamais faria isso porque, tipo, aconteceu isso. Então, tipo, você meio que se purifica daquilo, você sai limpo de não cometer o mesmo erro ou passar pela mesma coisa que aquela pessoa fez. Então, Aristóteles em si, ele vai lá e cria essa relação entre imitação, tá? Imitação e mimese, mesma coisa, imitar a realidade, e utilizar essa imitação, tá? De coisas sensíveis, de coisas negativas e tudo mais, com esse efeito de purgação, de purificar essas pessoas. Ele falava que esse efeito de visitar o sensível numa obra, a gente, né, sentir, ter essa emoção, essas sensações interiores, era como que ir ao médico. Algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande para isso. Então, era meio que quase você fazer uma terapia, sabe? Era uma cura da alma. Eu estou lá assistindo isso e da hora que eu saio do espetáculo, eu estou curado, eu estou sentindo uma limpeza muito grande dentro de mim. É meio que uma purgação, uma purificação da minha alma quando eu frequento esses sentimentos, essas emoções. Ele faz o quê? Trata o mal através do mal. Se eu tenho um pensamento ruim, a corrupção, o governo, os deuses, uma batalha, uma guerra, alguma coisa, eu vou lá e dou uma emoção ruim para você se purificar dessa outra coisa ruim. Você sai uma pessoa mais leve de tudo aquilo. E o que ele começou a fazer, pessoal? Ele acreditava que para se purificar muitas pessoas, mas deveria fazer isso de uma maneira coletiva, né? Não individual. Já tenho ali atendendo um público em si, vamos dizer assim, uma regiãozinha. Mas não é o suficiente, eu preciso educar todos e todos e todos. Então, eu preciso fazer o quê? Criar cada vez mais espetáculos formando, pensando em trabalhar essa purificação, essa purgação de uma maneira coletiva, né? Uma maneira cada vez maior. Outra coisa também que tinha essa função dessa questão desses espetáculos, tá? Era também para purificar essas almas, mas muitas vezes também era para desviar dos problemas atuais. Então, se estava tendo uma guerra, isso meio que servia também como uma sensação de não foque na guerra, foque nisso daqui, sabe? Tipo, dê atenção para isso. Quase uma política do pão e circo, quase um mesmo conceito de dar pouco e, né, fazer com que as pessoas não prestassem atenção em política, isso e aquilo, não se atentassem aos problemas que estavam tendo ali atualmente. Qual que era a dificuldade, pessoal, que ele passou a ter para criar isso de uma maneira coletiva? Ele não estava conseguindo conciliar ali o divertimento, né, e a didática no espectador. Poxa, tipo, a pessoa, né, vai lá nesse negócio de purgação. Mas o que é exatamente isso? Será que é só um local para eu estar lá me divertindo? Será que é alguma coisa só para eu aprender? Como que dá para eu me divertir, mas ao mesmo tempo eu estar numa questão didática de aprender algumas coisas? Ele não conseguia meio que conciliar essas coisas. Então isso meio que foi um problema, tá? E até hoje, em si, não se tem uma definição exata se isso foi benéfico ou se foi negativo para a população, se adiantou ou não, ou qual que era melhor. Então temos as duas teorias, a de Platão, que vai contra esse conceito da imitação, e temos a de Aristóteles, que é a favor da imitação e desse mundo sensível como meio de educação da população e da educação política, pedagógica e tudo mais. Já Platão, ele, né, vai contra, busca essa perfeição, esse mundo das ideias que era transmitido a partir da arte. Aí eu coloquei uma frase aqui que eu tirei do texto, que fala: experimentando os sentimentos que a tragédia provoca em mim, liberto-me do peso destes estados afetivos durante e após o espetáculo.
O que isso significa, pessoal? Significa que ele cria situações que, se fossem na realidade, se a gente vivenciasse aquilo na realidade, a gente teria muito ferrado, digamos assim. A gente estaríamos diante de muitos problemas. Então, ele pega coisas que dariam muito problema para a gente e cria aquilo como uma cinematografia, um espetáculo em si, coloca aquilo lá como uma história para a gente vivenciar aquilo, mas, né, totalmente isentos e, digamos, plenos e intactos. Assim, a gente não, o que a gente assiste ali, vivencia ali no espetáculo, a gente não está correndo nenhum risco, porque eu sinto no meu interior, tá ali mantido, vou sair daqui purificado, mas se eu vivesse aquela realidade, né, aí eu estaria, digamos assim, dentro de muitos problemas, tá? Isso me colocaria em vários riscos. E por hoje é isso. Não sei se a nossa aula durou muito ou durou pouco hoje, não tenho ideia, mas agradeço vocês pela oportunidade de mais uma aula. Não vejo a hora de reencontrar vocês novamente. Estou com saudades da nossa sala de aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar mensagem, tá? Vou estar disponível das 7 às 22 horas, especificamente o tempo inteiro. Depois também, eu também estarei, mas às vezes eu posso demorar um pouco mais para responder. Mas, enfim, vou responder vocês. Eu nunca vou deixar de responder ou ignorar alguma coisa do tipo. Estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. E deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Tá, por enquanto é isso. Não esqueçam de mandar a atividade. Perfeito. Os trabalhos todos na plataforma do Moodle até as 22 horas. E chamada às 21 horas, então respondam presente, porque isso está sendo fiscalizado pela coordenação também, e vocês precisam cumprir tanto a atividade quanto a chamada às 21 horas até as 22. Perfeito? Eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Fiquem bem.